noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando você, está se aproximando a data da nossa viagem à Grécia. Já temos, vamos dizer, um bom número de pessoas para nos acompanhar. E agora, com a data se aproximando, como a gente quer ir tudo no mesmo voo, então seria interessante que aqueles que ainda estão pendentes se inscrevessem. Você está vendo aí no www.greciasempre.tv.br, você entra no site, ali está a programação de 6 a 19 de maio e o contato para que você veja o preço, condições de pagamento. São condições que dá para qualquer um empreender essa viagem. Então seria muito bom ter você festejando comigo em Santorini no dia 11 de maio, o meu aniversário. Vamos dançar, vamos quebrar prato, vamos comer, vamos confraternizar, ok? Há pouco tempo, no Vida Inteligente Interativo, eu abordei um tema que o título era falsidade. E esse tema apresentou-se novamente agora. Naquele tema, naquela ocasião, naquele dia, o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro compareceu e nós fizemos um dos melhores programas interativos dos 206, que foi o número de programas do Interativo, e foi um sucesso. Foi um sucesso porque aquilo foi abordado, o tema foi abordado de uma forma que agradou a todos, né? E agora o tema se apresenta novamente, com um complemento, vamos dizer. Naquele tempo, naquela ocasião, apareceu a falsidade, e agora se apresentou a falsidade humana. Muita gente fala assim que eu contesto muito o Jorge quando a gente conversa, né? Então, eu, dentro da minha visão e da minha concepção aqui, da linguagem da escola que a maioria de vocês pertence, a SBE, quando eu trago o Jorge principalmente, que é quando dá a maior afluência de telespectadores e essas coisas todas, eu considero que eu seria o quarto sistema e o Jorge o quinto. Então, eu tenho que fazer esse tipo de perguntas que eu faço, porque eu quero satisfazer a minha curiosidade, que eu não estou aqui de enfeite, vamos dizer assim, eu quero satisfazer e quero fazer com que todo mundo compreenda. E eu quero trazer também, o Jorge tem uma linguagem muitas vezes iniciática e às vezes eu tenho que transformar essa linguagem um pouquinho mais aqui, porque dê condições das pessoas tenham condição depois de pesquisar. Então, hoje eu vou fazer, vou procurar fazer esse papel mesmo de a gente abordar esse tema. Você sabe que nós não temos nada escrito. É um tema muito sério, a falsidade humana, né? É uma coisa que a gente convive todos os dias, está no nosso meio. Então nós pretendemos abordar hoje de uma forma feliz. Esse que é o nosso intuito, essa que é a nossa egrégora que nós estamos formando nesse instante com todos vocês. Boa noite, Jorge, você está bom? Estou bem, estou ótimo. Tudo bem? Então, que bom, né, que a gente está aqui. Nós fizemos um programa semana passada. Foi. E tudo convergeu para que a gente fizesse isso aqui de novo, né? E até porque semana que vem daí eu não posso vir. Olha, né? só, não sabia, estou sabendo agora. Eu vou lá para São Lourenço. Tem razão, a convenção da SBE. Olha só, nem tinha me passado pela cabeça. Então, as coisas são assim, né? Trabalhos assim. Jorge, tem alguém para cumprimentar? Algum abraço? Um fraterno abraço a todos. É muito bom estar aqui. Obrigado você pelo convite para vir de novo. Cada vez é a primeira vez. Sempre a primeira vez. Como é a vida, né? Sempre pergunto ali, qual o melhor programa do Vida Inteligente? Eu falei, aquele que nós vamos ainda fazer. Perfeito. Não é isso? Perfeitamente. E você falou agora que daí você é quarto sistema e eu sou quinto sistema. Acho que é só uma maneira simbólica de falar. Porque, exato, uma maneira na verdade, simbólica. Se você fosse quarto sistema, né, você não teria como conceber uma pergunta dessas que tem embasado e construído o Vida Inteligente nesse vídeo inteiro. E se eu fosse quinto sistema, eu não saberia responder. Então nós dois somos iguais como todo mundo, a gente está no meio termo tentando manter a cabeça fora da linha d'água, mais nada. Então isso é bacana. Né? Tá aí, por isso que nós estamos dando certo todo esse tempo aqui, né? E também assim, a gente não tem nunca a palavra final, porque só quem tem a palavra final é o mestre. E como a gente se propôs sempre a fazer aqui, desde quando a gente começou a conversar, é só trazer uma maneira diferente de abordar as coisas fora da religião, fora da ciência e, portanto, fora da mente concreta, né? Então é aquele início de curva, porque seria um processo de iniciação que depende de cada um, e as comprovações é cada um que vai procurar ao longo de sua vida, não tem, né? E sempre naquela condição que eu acho que a gente se coloca, eu me coloco e creio que você também,
de peregrino, entende? Não, ninguém é mestre, ninguém é gente... Nada, é isso, a gente vai atrás. Assim, nós não somos amanasas, que seria um extremo negativo, nem mestre, que seria um extremo positivo. Discípulo tentando ali, sabe, vai quase dando a pedra, volta, vai, segura o leme, dorme um pouco, esse tipo de coisa assim, que é o dia a dia de cada um. Fora disso, é só exigir demais de si mesmo. Então, isso aí. Por isso, então, nós estamos todos, como a gente percebe, no mesmo barco, né? Você foi uma das melhores coisas que eu ouvi de você, entre tantas, né? E tanto fiz questão até de reprisar. Uma vez eu te perguntei lá no programa sobre a questão do egoísmo das pessoas, né? E você deu uma resposta brilhante, que não cabe aqui, nem a gente não grava, né? Tudo isso aqui. Você disse que as pessoas são egoístas porque elas não têm tempo, elas olham tanto para si que não tem tempo de olhar pelos outros. Alguma coisa assim, não foi isso? Sim, o egoísmo é que a pessoa, todo egoísta ele é digno, não é o termo pena que eu não gosto de usar, mas ele é digno de análise do ponto de vista de iniciação, e é um grande aprendizado, porque ele é refém absoluto de si mesmo. E o conglomerado de coisas que ele tem em si para alimentar é de tal monta, é de tal ordem, que sobra mal tempo para ele respirar e para ele ver que o sol já nasceu. O resto é totalmente fechado em si. Então foi essa resposta que você deu, que tanto é que eu me entusiasmei pra caramba, está lá na TV, nos arquivos para as pessoas verem, é um verdadeiro ovo de Colombo, né? Vamos dizer. Quer dizer, a forma que coisas mais então, a forma que você abordou, achei brilhante, serviu para todo mundo. A carapuça, a explicação serviu para todo mundo. Certo, e eu quero usar este exemplo para entrar neste tema de hoje, que é sobre a falsidade humana, que ela está presente em todos os lugares. Pessoas se acercam da gente, vestidas com pele de cordeiro, usufruem do nosso corpo, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos pertences, de uma série de coisas, né? Se fazem passar dentro da nossa ingenuidade, dentro da nossa pureza. Nós não somos tão puros assim, não quero usar esse termo, como ele disse aqui, que a gente tem termo que a gente não deve usar. Dentro dessa nossa, sabe, que não tem maldade nas coisas, então a gente acaba se frustrando, nós acabamos nos frustrando, eu frisei bem, acabamos nos entristecendo, acabamos nos decepcionando, e quando acontece isso conosco, nós já estendemos para toda a raça, né? É que assim, só para pode assim, entrar na... Não, só para ter um comentário, depois você continua, que está bem presente o que você está falando. É que assim, quanto mais antiga é a existência do ser, né, mais criança ele é do ponto de vista humano e, portanto, mais despreparado para conviver na sociedade. Então, será que isso que você acabou de dizer, que você entrou para falar, será que isso não teria um significado quando alguém teria dito no passado, vinde a mim as criancinhas? Ele não teria dito do ser humano readquirir esta inocência, esta pureza, alguma coisa assim? A gente já conversou, creio, que aquela questão de quando a criança, ela é uma criança inconsciente do ponto de vista humano, né? Que ela tem a pineal, pituitária e timo em equilíbrio, mas ainda é inconsciente. A vida é para fazer com que esse equilíbrio pineal, pituitária e timo aconteça novamente após os 49 anos, mas daí já conscientemente. Então você passa a ser o que seria um protótipo de Duija. Esse que é o objetivo de você conseguir em uma única essência. Então você chega em um estado de pureza, um estado de criança. Então aplica-se a esse caso, um estado de pureza mental, né, que daí te dá a condição de ver a coisa como um todo e compreender a existência como um todo, né? Mas sim, para essas mazelas desse final de ciclo, então quanto mais antigo é o ser humano, né, mais despreparado ele está para o que está acontecendo hoje, então mais vai apanhar na vida. Então nós estamos falando de falsidade, e essa falsidade envolve muita coisa, envolve mentiras, envolve outros adjetivos atrelados nisso. Então fica a minha indignação aqui, Jorge, de um monte de pessoas que eu conheço e com as quais eu converso, que nós temos um linguajar diferenciado, então ele é seletivo, não é com todo mundo que você pode conversar os assuntos que nós conversamos. Então, eu percebo que todas as pessoas têm se decepcionado. Se essas pessoas, e eu, e todo mundo tem se decepcionado,
É porque essa decepção reside em nós, né? Não deveria? É ou não é? Reside em nós, então temos que trabalhar nós próprios primeiramente. Agora, Jorge, na sua visão holística... Quanto mais doída é a tua dor, maior é o tamanho do problema que você tem para resolver em você Em mesmo. você, claro. Porque ninguém machuca você, você que deixa que a outra pessoa te machuque. Sim, cada dia mais eu tenho consciência disso. Né? Ninguém te desilude, né? Você que se permite desiludir-se por conta de uma pessoa não ter correspondido àquela expectativa do espectrum, de esperar, né? Que você tinha com relação a É verdade, porque às vezes você tem até intuitivamente... Você olha, eu conheço um pouco da sua vida, né? Nesses 8 anos que nós já conversamos, quantas pessoas já não te fizeram maldade? Quantas pessoas não se aproximaram de você? Faz parte. Faz parte, tudo bem. Então, mas conforme a gente vai caminhando, e hoje, conforme a gente vai aprendendo e conversando todas essas questões que nós estamos conversando aqui hoje, a gente vê o quanto a gente precisa se trabalhar ainda, né? Quanto a gente precisa se trabalhar. Mas eu queria entender... E o meu público telespectador também, tenho certeza, porque, nossa, todo mundo falou, esse assunto promete, e promete realmente. Quero saber sobre... Porque todo mundo sabe, né? Envolve a nós próprios, claro, sim, as nossas expectativas que você disse, e também para aquelas pessoas que são falsas, que fazem tudo isso que nós estamos falando hoje, que a gente permite, né? Porque a gente é assim, então acho que interessa para todos nós, né? Jorge, sobre o ponto de vista humano, e sobre o ponto de vista iniciático, me dê uma visão sobre a falsidade da raça humana. Claro, não posso falar de outra raça aqui, né? Estou falando da humana. Isso aí, acho que a falsidade é característica humana, né? Não deve existir em outros níveis. Se você analisar humanamente, não. Se analisar como força primária, ela existe, porque ela é só uma falsa realidade, né? Então, assim, bom, primeiro, a falsidade, falsitatis, né, do latim, ela significa o que é falso ou mentira, né? E a origem latina de mentira vem de mens mentis, que é a própria mente em si. Então, as mesmas palavras que derivam tudo que tem mente como foco, né, também deriva daí mentira, e a mentira é só a criação de uma falsa realidade, né? Nós falamos aqui, vamos falar como é que a falsidade ela se engendra ocultamente. Ótimo. Para daí, que força que acontece, para daí ver como é que ela se exterioriza e ver o porquê que aquele que é um falso contumaz, que é um falso por profissão, consciente ou inconsciente. E dizer por que ele é assim também, né? Buscar essa origem. Eu vou dizer, okay. O porquê que daí ele é digno de compaixão, né? De fraternidade, né? Então, assim, ó, a gente falou aqui de uma voz chamada Pramana, uma palavra, né? Uma voz chamada... Toda palavra, na verdade, ela só existe porque ela é uma voz, e toda voz existe porque é uma palavra. Toda voz e palavra está ligada a um ente, a um ser ou alguma coisa, e toda alguma coisa, ente ou ser, só existe porque tem uma voz e uma palavra. Essa é a ligação do invisível para o visível e para o verbalizado e para o manifestado. Perfeitamente. Qualquer que seja a emoção, o sentimento, xícara, mesa, isso é um ente. Grego é um ente, emoção, falsidade, amor, fraternidade, tudo é um ente, tudo existe fisicamente, tem nome, né? E pode ser verbalizado. Esse nome ele se expressa como símbolos em um alfabeto, em uma escrita qualquer, né? Qualquer que seja ela, né? E aí quando ela é falada, então a coisa em si é a própria voz. Então tem uma voz chamada Pramana, a gente conversou aqui algumas vezes. Sim. Então Pramana, P-R-A-M-A, circunflexo N-A, é aquele movimento. Veja que é uma coisa muito interessante. Hoje vamos tentar focalizar bem para ver como que daí se origina a força que gera o que se conceitou como falsidade, mentira, engano. Todas essas mazelas, exatamente o escopo de hoje. Todas essas mazelas do final do ciclo, vou mostrar a parte oculta de como é que se forma, né? Então, Pramana é assim, você ser o Pramana de alguma coisa, né? Então, Pramana é um movimento acima e abaixo, na mesma altura de alguma coisa. Então, por exemplo,
Nós estamos falando sobre o Sol, né? Então, o Sol é um nome que a gente dá, é uma voz que a gente dá para um ente cósmico que é um ser em evolução e tem em determinado lugar o conhecimento sobre o Sol dentro do todo, da caixa de onde se queira, né? Então, quando eu vou conhecer sobre o Sol, e daí a gente fala assim, o Sol, Súria, né, de onde emana Prana, Agni, né, em si é o norte do sistema solar, ele tem a heliosfera e ele é um ente vivo, e evolui, e aí ele é o sul com relação ao próximo Sol. A gente começa a conversar. Quanto mais a gente vai conversando sobre o Sol, né, mais a gente vai fazendo pramana do Sol em nós mesmos, quer dizer, uma parte do nosso mental, né, vai vibrar para cima e para baixo, na mesma altura de onde se situa o ente Sol. Você falou isso no outro programa, achei muito interessante, que você traz para o mesmo nível, né? Por isso que o professor fala, Henrique José de Souza, né, JHS, fala, a única maneira de ser eu compreendido e sentido é vós seres um reflexo de mim mesmo. Pramana é ser reflexo de alguma coisa. Legal. Então aí, aquele conhecimento do Sol, o Sol está lá, mas um reflexo do Sol está no teu mental. Aí pergunta, Greg, sobre o Sol? E você fala, Sol, Súria, onde emana o Prana tal, a heliosfera, os planetas tal, tem uma... Eu achei bacana isso aí quando você explicou e está explicando hoje de novo, é bom, é isso. Isso é Pramana, né? Então isso é uma das modificações... E serve para qualquer outra coisa que você também fale sobre. Tudo que aconteça, né, no universo da matéria mental e da matéria astral. Vai fazer Pramana do ódio. Então você está vibrando acima e abaixo, odiando, ligado a alguma pessoa, alguma coisa, né? E aí, como você está sendo reflexo de alguma coisa, o Pramana faz com que aquela coisa, aquele ente, olhe de volta para você. E aí você estabelece uma ligação, onde quem semeia vento colhe tempestade. Sim, toda aquelas... Diz-me com quem andas, te direi quem és. Sim. O peixe morre pela boca, etc. Para ver que, então, essa ligação, né, quando você faz pramana de alguma coisa, boa ou má, não interessa o que seja, aquela coisa está em você em escala. Quando ela está em mim em escala, ela simplesmente está, onde ela pode me cobrar isso, vamos dizer? Não, o espelho da coisa em si, o reflexo da coisa em si, é um ente vivo em você, é um tuco. Então, sobre o Sol... Pode ser uma coisa boa, né? Como pode ser uma coisa ruim que eu vou me instalar aqui. Todos os amores que você tem em você, do passional ao mais fraterno, ele é o pramana da essência do amor fraterno. Todos os ódios que há em você, caso houvesse algum ódio em você, eles seriam pramana do primeiro ódio criado. Todo o conhecimento... Então, dependendo da alimentação que você der para ele, dos aí... Sim, a diferença é que a coisa em si se alimenta na origem. E o pramana, quer dizer, a cópia que há em você, você alimenta. Ah, você que alimenta, ok. Lógico. Okay, é o que compõe o teu ovo áurico, o teu corpo astral, o teu corpo mental, o teu corpo vital. Ele é feito de pramana, de forças da natureza ou de forças astrais. Por isso que muitas pessoas têm uma facilidade ou empatia, por exemplo, ela pode ser quieta e de repente, num momento de alteração, ela se... virar uma pessoa incrível, porque ela tem acumulado muito daquilo, não é isso? Perfeitamente. Esses desequilíbrios são fruto disso, então. Sim, a pessoa, ela como se fosse uma represa com um sistema de comportas, né? Então você está vivendo sempre uma sala, né? Assim, a sala toda pintada de azul, você fala, nossa, mas eu sou o próprio Deva em existência e tal. Só que assim, quando passa uma gota d'água na porta do lado e falha o sistema de retenção, aí se transforma de um pseudo-Deva em um real demônio em um olha segundo. Aí, é exatamente isso que eu me refiro. Isso a gente está cansado de ver. É que assim, é que o sótão, o quarto dos fundos de cada um, às vezes nem nós não sabemos o que tem lá dentro, né? E por isso que daí na hora que alguém vem e é falso, te provoca, né, te instiga. Ou então esses atos que a gente vê pela mídia de gente que enlouqueceu de repente. Mas isso aí é porque aí isso acho que é a alimentação nós vamos conversar como é que funciona, mas é que quando acontece uma coisa assim, você faz uma coisa por mais secreta que seja, né, você é como um truque, né? Um truque em termos de tempo é 1/185 de segundo, só que um truque é uma unidade de espaço cósmico, né? Então o que você faz, né, ele tem repercussão maior ou menor em todo o universo. Sim.
Sim. Qualquer coisa Sim. que você faça. Então, isso que sistematicamente a mídia faz, de pegar e despejar o mal e o feio, que é o contrário do bem, do bom e do belo, diuturnamente nas pessoas para mostrar que o mundo não presta, o Brasil não presta, as pessoas não prestam, tal. Isso aí gera uma densidade elétrica, eletromagnética de tal maneira que acorda aquelas incipiências que você tem, aquelas midanas, e aí você vai partir para pegar e tentar fazer uma coisa que está fora da sua realidade. Obrigado, mídia, por pegar e vivificar o medo e fazer com que as pessoas respirem o medo uns dos outros, medos artificiais. Né? Isso é, no momento, hoje, né, é o maior, hoje não, isso já desde da Atlântida para frente, que é o mesmo grupo que fez e está fazendo até hoje, né, é o maior crime de lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, a razão porque eles são o que são. Mas não é nosso objetivo hoje. Não, bom, vamos lá. Então o Pramana é isso, é você estar vendo para si próprio na altura da coisa em si. Aí quando acontece isso, você tem conhecimento. Conhecimento o que é? Vidya. Vidya, V-I-D-Y, a Vidya, né? Então, Vidya é o estado de uma coisa tal como ela é. Quer dizer, quando você contempla, né, o sol, você contempla o rio, você contempla a água, você contempla uma pessoa e você a vê como ela é, isso é Vidya, isso é conhecimento, isso é você contemplar a coisa em si, isso é o real. Tá? Tem o contrário daí, do conhecimento de Vidya, e que seria o avidya, que é a ignorância, que é o desconhecimento, né? Só que a avidya não é só desconhecimento, a avidya em si ela também é concreta, mas a avidya ela deriva de uma voz, de um sistema de forças chamado falso conhecimento, viparyaya, viparyaya, P-A-R-Y-A-I-A, viparyaya. Então, viparyaya é aquilo que você cria, mas que não corresponde à realidade, seria o contrário do Pramana. Pramana você está vibrando acima e abaixo, na mesma altura da coisa que você está vendo, a coisa real, independente do que seja, o amor, o ódio, o sol, as estrelas manifestadas, há uma coisa, há um ente real que você está tendo contato, estudando e fazendo aquilo transformar você para o bem ou para o mal, aí já é uma questão própria de cada um. O viparyaya, que é o falso conhecimento, é a mesma coisa assim, é você estar vibrando, né, mas distante do objeto em si. Percebe a diferença? Então, o falso conhecimento é você estar vibrando, né, atualmente vibrando em algum local, onde você mesmo criou algo que não existe. Você, por inferência, você cria uma falsa realidade. Estou buscando a ligação agora, né, para ver com... É o contrário de Pramana. Pramana você está ligado a uma realidade, né? E o viparyaya você está ligado a uma falsa realidade. Por isso é o falso conhecimento. É alguma coisa que não existe fisicamente. O falso conhecimento faz com que eu me torne uma pessoa falsa? Perfeitamente. É isso aí que eu quero pegar a liga da questão. Não, mas eu vou dizer agora o âmago do falso conhecimento, né? Que aí o falso conhecimento ele vai derivar, tem várias etapas, né? Vamos falar de uma que é o que interessa hoje. Eu acho que ninguém nasce falso, né, pô? É uma coisa que se adquire, eu acredito. As pessoas né? nascem com tendências positivas e negativas. Então, a nidana pode levar a algumas ações. Okay. E você tem, por função de vida, sublimar as tendências negativas, as nidanas, não é? Para que a vida não seja perdida. Sim. E um grande teste para você é o meio onde você é inserido, né? Que é o famous, que é a família, né? Que o famous em Roma era o somatório dos fráteres, dos filhos, né? Dos germanos, dos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mais o pai, parente e os escravos. Parece que significa servidor, né? Não, são servidores, né? Fâmula é escravo, né? Sim, isso é. Daí que deriva a família também. E família é o conjunto dos fâmulos, né? E mais os parentes e o pai, a mãe, os filhos. Todo mundo que vive numa casa é a família, não só os filhos. Sim. O filho do pai e mãe é os germanos, né? Donde fratos germanos, irmão fraterno, né? E antigamente daí o conceito que se tem hoje de família, que é só o pai e a mãe e os fratos germanos, né? Chamava gens, G-E-N-S, gens, né? Aí está toda uma questão da ligação kármica, né? Sim, ok. Aí então o gens, a família onde você vai escolher nascer, ela vai ter todas as condições para que você potencialize skandhas e nidanas.
né? Então assim, aí o teu irmão, ele é ou teu grande amigo, ou ele é um frater germano, ou ele é teu grande inimigo, ou teu grande chuchu, que vocês estão liga mínima para os teus irmãos, e geralmente as famílias brigam, é por conta disso, cada um tem tendência positiva e negativa, né? E a família, ela é exatamente o lugar onde a temperatura tende a aumentar. Ou você compreende isso, sublima e não precisa mais nascer naquele ente familiar, aquele gene está resolvido, ou você não compreende e você vai ficar ligado àquela família, né? Porque assim, nasce pai, mãe, filho, filha, neto, neto e tal, e o ente dos genes, que é o sobrenome, ele permanece, e é esse que é o ente onde você faz o pramana quando você vai. Acho que eu nunca te perguntei, cabe uma parte aqui, já falamos de karma, já falamos de um monte de coisa aqui, mas não existe fiado no karma, né? Hã? Absolutamente. Oh, isso me veio na cabeça agora, quer dizer... Não, e é uma coisa muito interessante, porque a gente pensa assim, poxa, mas aquela família, né, vamos dizer assim, de políticos tradicionais, pô, os caras, o bisavô fazia desmando, o avô, o pai, o filho, e geraram o neto, e pô, são 4, 5 gerações se locupletando na coisa pública, né? Pô, nunca usei essa palavra, né? Mas chafurdando na coisa pública, abusando da res pública. Res é coisa em si, pública é coisa pública. Então, república é aquela coisa que pertence a todos, né? E não acontece nada. Que lei é essa? Que karma é essa? Que divindade é essa? Essa é a pergunta que você apresentou agora. Você apresentou. É que é o seguinte... é que não se pode analisar aqui. Agora, se você analisar aqui, né? Você vai ver assim, aí a família veio, e por interferência de Nidana subiu ao poder, ele veio, fez, depois nas gerações mais para frente, daí o pai isso, a mãe isso, o neto, o bisneto, matou, não sei o que e tal, foi morto, vira fumaça o gens. A lei, ela age absolutamente de forma rigorosa, o karma, né? As pessoas que hoje... Cedo ou tarde alguém vai pagar. Não, isso vale para nações, por exemplo, então, você vê assim, você vê Roma, né? Então Roma fez e aconteceu, só que é o seguinte, Roma tinha que se expandir, porque ela tinha que criar uma base para exercer o poder temporal, né, em equilíbrio com o poder espiritual, que seria dado pelos gêmeos, pelo José Pandiras, para estabelecer, né, as bases do que seria a quinta subraça da raça ária, que depois acabou sendo feito no Brasil o trabalho. Então Roma teve que se expandir. Só que daí Roma começou, por conta de não ter esse equilíbrio, começou a degradar e tal, e Roma fez, aconteceu, e aí ninguém imaginaria que aquele império, né, que durou tantas centenas de anos, né, um dia cairia. E todos aqueles povos que foram massacrados por Roma, com o passar das décadas, dos séculos, se levantaram e cobraram seu tributo. Invadiram, massacraram, mataram centenas de milhares de soldados romanos, tocaram fogo, repartiram, não sei o que e tal. E Roma hoje ainda paga o karma do que fez. Sim, paga, né? paga. E já praticamente não existe. Né? E todos os impérios foram assim. Os Seleucidas, os mongóis, os persas, todos. E esses que existem agora, né, que então, a seu tempo também tiveram trabalho de lei e se degradaram e que vivem na beligerância, achando que são impunes. Então a gente, assim, puxa, mas eu passei minha vida inteira vendo determinado país explorar os outros. Calma, espera daqui uns 600 anos, 1000, 2000, daqui 10 mil anos, quando você voltar, você vai ver que esses 500 anos, 300 anos que essa nação oprimiu os outros, na verdade ela era uma flor de um dia. Você olha ao longo de dezenas, centenas de milhares de anos de existência da humanidade, aquela nação, ela veio, fez o que quis, não sei o que e tal, aí as nações que sofreram vieram e desmancharam aquele negócio todo, e o karma obrigatoriamente, ele tende ao equilíbrio, inexoravelmente. Entende? O que acontece, e a gente julga, e às vezes a gente se revolta, né? E acontece tanto para uma pessoa quanto para uma nação, essa questão da falsidade, né? Então é uma nação falsa, Nossa. Que mente, engana, tripudia, mata, invade, rouba, expolia e submete, e essa coisa toda. Não acontece nada. Acontece sim. O equilíbrio, e a força do equilíbrio, ela é de tal monta que não existe nada no universo que consiga se opor ao próprio equilíbrio que o karma tende. Então existe Dharma, que é a lei, existe Adharma, que são os desvios da lei, e Karma, que é a força que tende o Adharma para Dharma, inexorável. O que pode acontecer
é não acontecer, o resultado não aparecer, naquele período que humanamente a gente acha que seria factível, porque assim, puxa, eu queria ver esse país pegar e parar de oprimir para que a gente tivesse um país, um mundo perfeito. Vai acontecer, com certeza. Né? Mesmo que a gente não presencie nessa existência física, mas na próxima sim. Tá, nós estamos falando... Bom, voltando daí à questão da avidya, né? do vipariyaya, que é o falso conhecimento, né? E da avidya e avidya. Vidya é o conhecimento do objeto como ela em si, e a avidya é o falso conhecimento. Dentro do vipariyaya, dentro da avidya, né? Existe uma voz chamada samana, S-A circunflexo M-A-N-A, samana, né? Samana é o seguinte, cada coisa tem uma natureza em si. Por exemplo, quando você vai tomar água, né? Então a água tem uma natureza e o contato da água com o teu organismo, ele coloca o tato, né? As forças sutis em vibração em você, e aí você associa a água a alguma coisa. A sensação de prazer por ter matado a sede. Sim. E a prática de tomar água, né, ou um sorvete de um sabor que você goste, né, ele faz com que samana aconteça com relação àquela coisa em si. Quer dizer, por exemplo, me diz um sabor de sorvete que você goste. Morango. Imagina um morango. Como é que é imaginar o morango? É bom, não é? É bom, claro. Então, que é bom. O morango em si é o pramana, porque você conhece as coisas do morango. O lembrar no morango, o salivar, e o voltar. Claro. Estou sentindo o sabor, Isso é o samana. Sim. É uma segunda natureza associada à coisa em si que você cria para você. Veja bem. Vamos lá. Então você cria uma natureza associada à coisa em si que não corresponde à realidade. O morango, ele é o que ele é. Ele não é bom nem ruim. Não faz nem bem nem mal. Ele é o que ele é porque ele está ali. Quando eu pego esse morango e consumo, eu dou a esse morango qualidades. Perfeito. Que bom, muito que doce, não sei o quê. Sim. E já que bom, que doce, que alimento, que tal. Né? Por isso eu gosto de uma coisa e você não gosta, e vice-versa, né? Diz que gosto não se discute. Perfeitamente. Né? Isso é o samana, é uma segunda natureza que eu atribuo à coisa em si. A coisa em si, ela é o que ela é. A característica, para mim, eu que crio. Muito bem colocado. O que acontece? Aí você tem uma coisa que é real, o morango, a água, o respirar, o contemplar o sol, o conhecimento, o conviver, o ajudar as pessoas, o se dedicar. Aí então você cria samana para todas essas coisas, que é a satisfação em fazer o bem, o bom e o belo, em propagar a lei, se dedicar, vir aqui, aguentar e tal, e tentar fazer as pessoas compreender, o teu trabalho no dia a dia. Cada coisa que você faz no dia a dia, né? Cada ação que você faz tem um pramana, porque você tem que chegar na altura da coisa em si. Isso gera um resultado, esse resultado é um samana, né? Que em você provoca uma derivada, uma segunda natureza, boa ou ruim. Tá? Ok. Quando a pessoa, ela, em vez de se dedicar a um objeto real, à vida como ela é, não é? E aí tem a questão do egoísmo, que eu já vou falar uma outra coisa com relação ao egoísmo. Não dá para falar agora. O egoísmo, assim, é aquele que... como é que é o que fez os aforismos da yoga Patanjali, ou Patanjali. Diz que o egoísmo é o ato de você confundir o real com o divino, o perene com o perecível, né, e o imortal com o mortal. Então, em vez de você considerar como o ideal universal o que é a coisa real em si, você considera como ideal universal o que é o irreal que você mesmo criou, que é a tua vida. Onde aquilo que o professor fala, né, Richard Souza fala, cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, o viver nesse meu mundo, isso é o egoísmo, eu esqueço do resto. Bom, então, essa criação do samana dentro da avidya, então, eu vou, em vez de eu criar uma coisa real, então, eu crio uma irrealidade, uma avidya, né, e transformo isso em minha realidade. Então, assim, eu não sou sábio. Mas aí um dia você pergunta para mim assim, você sabe sobre aquela coisa, não sei o que lá, sobre o XYZ?
né? Se você está me perguntando é porque você não sabe, né? E aí eu digo assim, sim, eu sei, XYZ é a mesma coisa que ABCD, né? Aí você fala para mim, puxa, você é um cara muito inteligente. Daí eu digo assim, puxa, eu criei uma falsa realidade e o grego me chamou de muito inteligente, então essa sensação de prazer que eu criei quando você me elogiou por alguma coisa que eu inventei, uma mentira, né? Aí então isso associa um samana, uma satisfação, a uma coisa que não é real. Como a tendência do ser humano é repetir aquilo que te dá satisfação, né? Até tem a questão do raga, né? Que é o prazer em criar mentalmente alguma coisa real e irreal, daí tem duas variantes, né? O objeto da conversa. Então você vai tender, né? Outro dia alguém te pergunta assim, você já foi na Lua? Já, e é muito legal, tem um morro assim, logo que a gente desce, que do lado tem uma caverna e tal. E aí você fala assim, mas eu nunca fui. Obrigado por ter me contado, você é um cara muito viajado. Samana, eu associo ao mesmo irrealidade, um outro prazer. Só que as duas avidyas, as duas irrealidades, né, as duas negações, elas estão na mesma altura mental, porque são invenções, mas associadas, ligadas por uma única coisa, que é o quê? O prazer de criar a falsa realidade. Aí chega um ponto em que, como a realidade não me dá prazer, não me dá satisfação, porque ela é dura em si, né? Eu começo a criar uma falsa realidade, um falso mundo, né? E aí isso toma tal monta, que começa a lhe dar prazer, ser prazeroso, né? 100%, e aí passa a ser uma máscara que você usa no dia a dia, e você passa a usar aquela máscara porque o retorno que essa máscara tem interagindo com o mundo que te cerca te dá satisfação, só que a satisfação não é para você. E aí que está assim, toda pessoa falsa, ela em si é refém de si mesma, e refém das próprias coisas que ela criou como falsidade. Então, o conglomerado de falsidades, ou de mentiras, ou de falsas afirmações, ou de não realidades que ela use como se fosse sua própria realidade, sua própria vida, em si se alimentam do retorno que o entorno dá, qualquer que seja o retorno, não é? E aí essa máscara, esse ente astral criado, ele movimenta de tal forma as energias, vitalidades, e se alimenta de tal forma do baço, que ele assume determinância sobre a própria razão, entende? Sobre a própria ética, porque existe samana de berço inato, né, que são as skandhas, que então você tem ética, paciência, amor, compreensão, né, vontade de fazer as coisas, de ajudar, de andar direito, cultivar o bem, o bom e belo. Isso são samanas inatas de berço, porque você tem idade evolucional. Sim. Existem as samanas caóticas, né, ou não de ciclos virtuosos, mas de ciclos viciosos, que são aquelas falsas criadas, e aí chega uma tal maneira, um tal ponto, que você passa a viver em função daquelas falsas realidades que você criou, e vive para ter o retorno, bom ou mal, alimentando suas próprias criações. Então você passa a ser refém de você mesmo. A pessoa, por isso falei de início, a pessoa falsa em si, independente de quão falsa ela seja, se ela é um falso amador, ou se ela é uma falsa profissional, se ela é uma falsa inconsciente, ou se ela é uma falsa consciente, né? Se ela é uma falsa de um dia, ou se ela é uma falsa contumaz, ou se ela em si é em essência falsa, né? Quanto mais ela esteja afogada nesse mundo de falsidade, mais ela precisa de ajuda, porque ela já não contempla mais o sol fora desse processo. Pois bem, aí que entra o que eu quero perguntar, por exemplo. Então, se aquela falsidade me incomoda e me deixa, claro, eu me deixo ser enganado, eu me deixo ser assim, por quê? Vem aí uma pergunta que não quer calar, e é sempre. Claro, você conheci, um monte de gente conhece gente falsa, a gente também já foi falso um monte de vezes, com certeza. Por que nós sentimos, você não gosta de usar a palavra que você falou, pena? Por que essas pessoas nos causam pena? É interessante isso, brincadeira... A gente devia querer brigar,
dar pancada e todo Sim, esse negócio, sim. e nós, na verdade, sentimos pena Tem a daquela brincadeira- pessoa ser dessa forma. Por que isso? Tem a Nós brin- somos doidos? O que é isso? Não, tem uma brincadeira que fala que quem tem que sentir pena é peixe, porque o peixe, o próximo passo dele é ser ave, evolucionalmente. Mas não é estranho isso, rapaz? De sentir pena do falso. Então eu estaria sentindo pena de mim mesmo ou estou sentindo pena do falso? O que é isso Não, aí? É aí que eu quero chegar também. É que o sentir pena ele não vai contribuir em nada, né? Nem para você, nem para aquele ou para aquilo que seja objeto da tua pena, porque quando você vai sentir pena significa o seguinte, na verdade, isso assim, compaixão. É uma máscara, né? Que a mesma compaixão ela tem que ser neutra, porque ela tem que ser difícil, permeada né, de compreensão. Você só sentir compaixão de alguém, alguma coisa, sem você compreender e aprender com aquilo, não tem valor nenhum, porque você vai se envolver karmicamente, você vai tecer opinião, você vai emitir juízo, você vai julgar, se possível você quer condenar e executar. Isso, sem dúvida. Né? A mesma coisa com o falso, o cara vem e né, pisa na bola, te engana, te magoa, te fere, tudo, né? Essas coisas assim. A primeira reação, né, é julgar, né, é odiar, né, você ser Porque você já ouviu, eu tenho pena de você. Você já ouviu falar isso aqui, né? Porque, na verdade, a pessoa está pé da vida, mas diz, eu tenho pena de você. Eu sei o que é. É que assim, às vezes a pessoa fala isso para o outro, mas num sentido de sarcasmo, né? E na verdade, em vez de pena, quer dizer assim, eu te odeio tanto que você vai se estrepar daqui a 10 minutos. Então eu tenho pena que assim, você vai se explodir. Tem na verdade, esse aspecto. É uma máscara para você dizer assim, concordo. Em vez de você pegar e xingar um monte e falar assim, diz, eu tenho pena de você. Né? Se eu tenho pena, na verdade não tem nenhum sentido. Isso, agora isso quando acontece, mas quando agora se existe outro lado. Né? Quando compadece de verdade. Então senão, a pessoa está ali passando necessidade, então caiu, se machucou, ou então aquela questão de perdeu a unha do dedo mindinho, aí diz, nossa, que pena, você perdeu a unha do dedo mindinho, me conta os detalhes, como é que foi? Puxa, eu estava passando e daí sem querer, eu tinha acabado de voltar do salão e a minha unha estava linda, eu enrosquei, quebrei aqui, nossa amiga, puxa que mal e tal, aí se envolve, e aí se abraça, não, já que você está envolvida comigo por sentir pena porque eu quebrei, então eu vou te contar o que aconteceu lá no meu trabalho, e aí se envolve karmicamente, astralmente, não adianta nada para ninguém, né? Isso não adianta nada para ninguém, tem que dizer, o que aconteceu? Puxa, daqui eu quebrei metade da minha unha. Ótimo, não quebrou ela toda, então na próxima vez aprende assim. Né? Só que a pessoa, às vezes, quando vem te contar alguma coisa, ela espera que você tenha pena, e quando você não tem pena e você tenta ser neutro, ela vai te chamar assim, você é um grotesco, né? Em vez de você ter pena de mim, você vai me dizer que é para ter cuidado. Né? Você é um grosso em termos de humano. Eu disse, não sou grosso, né? Não sou grotesco, eu sou neutro. Você entende? Aí quando a pessoa, aí é que tem a questão, você observa a pessoa, ela vem, né, e aí ela pronta para você um monte assim, e te dilacera assim, o coração assim, do norte ao sul do coração. Você lembra que a gente conversou, né? O coração tem norte e sul, e tem sul, né? Assim como tem o cérebro. Então ela vem e te dilacera, na verdade, magoando o teu timo e tem uma porção de coisa, né? E aí você já vai para o sistema endócrino, e por isso vai causar dor no astral, para aquela expectativa do espectro, onde você tinha visto alguma coisa, né, de positivo com relação àquela pessoa, e ela vem e não corresponde à expectativa, e aí ela foi falsa com você, te traiu, te enganou, e aí quem sofre por a pessoa ter sido falsa com você, não é você, mas aquela expectativa que existia em você, que ia se alimentar da promessa cumprida. Com certeza, tem então, a ver, claro. Quanto maior é a dor... Ninguém é santinho na história. Não existe, né? Não existe, pois se você está completamente magoado com alguém, é porque aquilo que você esperava que esse alguém fizesse, esse alguém não fez. É aquela questão do sapo e do escorpião, né? Lembra, né? O escorpião quer atravessar no rio. E o sapo está ali, daí esse sapo dá carona. O sapo assim, não vou dar carona porque vai chegar lá no meio, você vai me espetar e eu vou morrer. Aí o escorpião fala assim, poxa, mas como é que eu vou te espetar, né, se daí eu vou morrer também? Aí o sapo diz, não, então eu vou confiar em você. Aí vão conversando e tal, né? Aí chega no meio do rio, o escorpião, né, espeta o sapo.
Aí o sapo está se afogando assim, envenenado, e vai morrer, né? E o escorpião morrendo junto, e o sapo assim, mas escorpião, qual é que é a tua? É minha natureza. É minha natureza, exatamente. Então o escorpião, ele não é falso. É a natureza dele. Ele é. O errado, né, foi o sapo e não entender que ele estava exigindo do escorpião mais do que ele podia dar. Entende? E a gente está cercado de escorpiões, né, no mundo, no dia a dia. Mas não é porque a pessoa, ela é a mesma coisa que o escorpião. Ele é bom ou ele é ruim? Ele não é nem bom e nem ruim. Né? Ele é o que ele é, ele usa aquela cauda para matar, para comer ou para se defender. Todos nós... Agora, quando você vai e pisa em cima, ele te fere. Você pega com a mão, ele te fere. Se você quiser usar o escorpião como bicho de estimação, ele vai te ferir mais cedo ou mais tarde, porque ele tem alma grupo. Não existe animal selvagem doméstico. Não existe como, porque existe uma parte dele que é doméstico, mas a alma grupo dele é selvagem. Então, às vezes, as pessoas são falsas conosco, porque a gente cria expectativas que vão além da possibilidade daquela pessoa. E daí ela em si não é nem boa nem má. Ela é o que ela é. E quem vai ter que resolver as coisas que nela existem? Elas. Aí vem a questão da compaixão consciente. Deve ser assim, putz, aquela criatura é uma encrenca, porque ela tem de berço isso, eu vejo aquilo, e ela tem esse histórico de pai, de mãe, de infância e tal, só que eu não consigo interferir, porque é ela que tem que resolver. E aí a forma dela resolver é agredir o meio. Se eu espero que ela seja pacífica, consciente, condescendente, amiga e tal, e ela agride, eu vou me magoar. Mas eu vou me magoar porque eu deixei que ela me magoasse. Porque ela não me magoou. É verdade. Compreende? Porque ela é o que ela é. Assim, ela tem tanta nidana para resolver e a vida é de tal forma ácida, né, que ela só sabe se relacionar atacando. O que o escorpião sabe fazer? Ficar no canto dele. O escorpião vai se relacionar no meio. Bota o escorpião no meio de um montão de pintinho. Ele vai espetar todos quanto ele possa porque ele não quer ser pisado pelo pintinho. Ele é ruim? Não, ele é um escorpião. Tá, então me diz uma coisa agora. Então, às vezes, a falsidade, ela é só inata. E isso a própria pessoa tem que lidar. Agora, tem aquela questão da falsidade, desculpa interromper, onde a pessoa é conscientemente falsa. Ela sabe o que está fazendo, ela sabe que está enganando, ela sabe que está agredindo astralmente, vitalmente, mentalmente, socialmente, fisicamente. Ela sabe que está te logrando, te enganando, te prejudicando. Né? Essa pessoa, então, ela está de tal maneira afogada em nidanas que ela já não consegue mais exercer o próprio senso crítico. Aí acontece o seguinte: ela em si deveria aprender porque ela está te magoando, te prejudicando, pode aprender ou não, é um problema que ela vai ter que resolver, mas você, por ter sido crédulo, infantil, no sentido de puro, né, neutro ou aberto demais, né, aí você tem que aprender com aquele evento. Mas aí é que está uma coisa muito importante. Porque o ser humano, tá, antes, só uma coisa, isso que você falou é importante, porque muitas vezes eu me vingo em pessoas, eu disse qualquer pessoa, a pessoa que sofre isso, ela se vinga, é o termo que apareceu, se vinga nas outras pessoas que não tem nada a ver. Mas é natural. Então isso aí não está correto também. É natural porque alguém aprontou comigo, eu vou me vingar para o Jorge, por exemplo. Ele não tem nada a ver com a história, mas eu vou lá e pimba no Jorge. Essas falsas realidades elas precisam ser alimentadas, né? E aí então eu sou falso com você e você me elogia, isso me alimenta. Se eu não ganho elogios, eu vou atacar, porque a reação ao ataque me alimenta do mesmo jeito. Então, isso às vezes a pessoa... Não, é porque a pessoa ela tem que compreender o que ela está fazendo, mas só que isso aí depende da idade evolucional. Ela tem que compreender o que ela está fazendo, que ela está se alimentando do ódio do entorno. Então, a gente que está por fora isso aqui, muitas vezes, agora, você já viu situações, é aí que eu quero, para a gente pegar bem na questão. Às vezes a gente visualiza esse tipo de histórias nos outros, e aí é nesse momento que a gente sente piedade ou dó. Porque você conhece fulano e você conhece Beltrano que estão envolvidos. Você conhece o âmago. Todo mundo em essência é bom, Jorge, ou não? Em essência? A essência das pessoas é boa? Eu penso que sim. Eu também penso que sim. Então, se eu consigo acessar a essência e ver que a essência daquele é boa, e percebo que as atitudes são diferentes, eu sinto piedade. Agora, isso aí é um reflexo meu? É.
Pô, caramba. É porque daí o sentir piedade daí não resolve e na verdade veja como é Eu que a penso, questão... por que as essências deles não se manifestam e se manifestam essas Mas veja tranqueiras, como é que é a essas questão coisas? do sentir piedade. Pena de verdade ou mesmo. Pena, ou piedade, ou compaixão, na verdade, alimenta, né, aquilo que em você já devia ter tido uma compreensão que levasse à neutralidade. Só que daí, Essa pena está em mim? Eu tenho pena de mim? Como é que é esse negócio você sente prazer em ter pena. Ah, prazer em ter satisfação em ter pena. Puxa porque vida. a satisfação... Porque geralmente a pena te causa uma tristeza. Perfeitamente. Então, como é que pode ser satisfação? A tristeza pode ser satisfação? É porque assim, aquelas coisas que existem em você, derivadas das vezes que as pessoas foram falsas com você, todas elas estão não resolvidas. Ah, bom, aí sim. Aí assina embaixo. Todas estão não resolvidas. Com certeza. Sabe? Aí aflora tudo. E elas precisam se alimentar. A maneira de se alimentar é você guardar, né? E qual é o nome que se dá a essas coisas guardadas? Mágoas. Mágoas. Não é? Com certeza. E a mágoa, ela precisa se alimentar. E o que alimenta, não uma, mas alimenta todas as mágoas de uma vez só? É você estar em um estado de tristeza mediana. Matou. Então, assim, não, hoje eu tô aborrecido. É isso mesmo. Está alimentando todas as tuas mágoas, está mantendo vivo todas as tuas mágoas, por quê? Porque o entusiasmo, a vontade de fazer, ir para frente, vontade, amor, sabedoria, atividade, essa coisa toda, né? Isso aí é um deserto para as mágoas, elas não se criam. E se você começa a olhar a mágoa em si, e aí você vai, não, agora eu compreendo por que aquela pessoa me magoou, o que ela fez. Nesse instante você você faz com que não exista mais em você a mágoa e você desmancha o liame que te prende ainda àquela pessoa. Sim. Porque para quem tem muita mágoa, muito ódio, a vida ela é pesada porque você anda no dia a dia através do universo arrastando em você, pramana, na mesma altura, todos aqueles dos quais você odeia. Isso é uma verdade. Tanto é que quando alguma coisa te lembra alguma coisa, ela puxa todo o desenrolamento como você já falou aqui. Desenrolar dos acontecimentos. Tudo que vem naquele... E na verdade não devia ter nada guardado no quarto escuro. Aí é que está. Entende? Agora, quando você sente pena, compaixão, as coisas assim, e aí se você contempla alguma coisa assim, ou você vê na mídia, e a mídia é especialista nisso, né? Mostra não sei o que, em detalhes, aquela coisa e tal, e você vê aquilo e você fica assim, nossa, eu fiquei deprimido de ver essas notícias e tal. Aquele estado induzido em você de mal-estar, de tristeza e depressão, alimenta todas aquelas mágoas que em você deviam ser sublimadas, não perpetuadas. Aí o que acontece? Esse conglomerado de mágoas não alimentadas, se você não ficou triste, deprimido, né, não ficou com pena, com compaixão, aí então faz com que, se algum dia alguém vem e chuta teu gato, você toca fogo no prédio, porque é uma maneira de extravasar, que o conglomerado de mágoas se une e extravasa em forma de ódio para quem nada deve. O cara não sabe o que está acontecendo, está apanhando sem saber. Né? E aí você faz, né? Aí depois fala assim, nossa, mas o que eu fiz? É que o conglomerado, né, de pequenas lagartixas, né, puxadas por cordinha, todas as pequenas mágoas, desde a infância, mais as nidanas, tudo, sendo alimentadas diariamente, se uniram, se transformaram num dragão, tomaram conta da coisa, você foi, desceu no trânsito, deu tiro e tal, brigou, então, aconteceu, brigou com o vizinho, com os filhos, nossa, mas esse grego não é o grego que eu conheço. É, isso aí. É o grego que, a duras penas, estava mantendo a aparência fraterna, quando internamente havia uma centena de milhares de mágoas para resolver. Exatamente. Tá, agora nós estamos fazendo esse programa, as pessoas vão dormir. Passamos um monte, não passou nada de tempo, vice. Passou sim, mas tá com a... Não, mas passou. Mas eu quero, me diz uma coisa. Como é que eu posso ver, como é que as pessoas, além, claro, de estarem nos escutando aqui, esses pontos de vista que você nos passou, como é que eu posso ver a partir de amanhã? Amanhã eu vou acordar, eu vou me defrontar com as mesmas pessoas, né? Sim. Com as pessoas falsas, ou no meu trabalho, ou na minha vizinhança, ou em um monte de lugar. Mas, e aí, como é que tá certo que nós conversamos um monte de coisa, mas será que eu já vou encarar essas pessoas de uma forma diferente ou não? Vai depender de cada um. Só que veja o seguinte, Grego, é a questão do escorpião. O escorpião em si, ele não é nada nem bem nem mal. Um elemental em si não é nem bom nem ruim, nem bem nem mal. O falso em si, ele é inócuo.
ele é neutro porque quem mais sofre com a falsidade é ele, porque ele está usando a vida dele no dia a dia, baço, vitalidade, vida, para alimentar uma falsa realidade. E só tem impacto aquela falsidade se eu for criar uma ambiência para que ele possa ser falso comigo. Mas vamos supor... Agora, assim, você sabe que alguém é contumazmente falso. Né? E aí chega para você e fala assim, puxa vida, eu soube que aquela pessoa fez isso, isso, isso. Como você sabe que ele é falso? Aí você fala assim, puxa, eu tenho um trabalho para fazer. Você sai, aquilo... E deixa ele falando sozinho, entrou por aqui, saiu por ali. Isso aí, tá. Agora, você sabe que ele é falso. Ele vem te contar e ele fala assim, eu soube que o Jorge falou que você detesta a camisa branca. Aí você, puta, mas esse Jorge, menos que tal. Aí você traz junto contigo, a partir daquele momento, parte dele que te contou, aquela vídeo que ele montou e que deu de presente para você, e como você tomou aquela vídeo por realidade, através daquela vídeo você se liga em mim. Então você está me dando um ódio que eu nem sei a razão, só que quem está mantendo tudo isso vivo é você. Uma curiosidade agora, amanhã vamos dizer, uma situação de trabalho, tem uma pessoa, como é que eu vou ver uma pessoa, que eu sei que ela é falsa, e que dentro do meu trabalho, por exemplo, ela é super solícita, me abraça aqui, e logo em seguida vai lá para o meu chefe e fala um monte de coisa. Grego, Grego. Esse prejuízo à minha pessoa é problema dela, mas eu estou sendo prejudicado, digamos assim. Como encarar essa... É sim, Grego. Já entendi os outros aspectos de que é trabalho de cada um. Primeira coisa, você tem que respeitar os limites de cada pessoa. Cada pessoa, ela é o que é. Entende? Você não vai deixar, obviamente, que essa pessoa, por ela ser o que ela venha ferir você ou interferir na tua vida fisicamente. Você tem a obrigação de se defender, você tem a obrigação de defender tua família, obrigação de defender tua pátria, obrigação de defender a humanidade. Então você tem obrigações de lei, né? Então você tem que se defender. Agora você tem que usar parcimônia na defesa, você tem que fazer a defesa baseada na lógica, né? Não se envolver astralmente, vitalmente, é o mais não difícil, odiar, né? É onde a gente mais se falso. envolve. Você tem que neutralizar a falsidade, não odiar, porque é isso que eu ia falar antes. A ação dessas falsidades, a ação dessa pseudo-confusão que existe no mundo apresentada pela mídia, para que você respire esse ódio, coisa assim, tende a causar em você, né, revolta. Sem dúvida. No momento, Grego, em que um conjunto de fatores artificiais causarem revolta no ser humano, daí a revolta, ela faz com que a lógica não tenha mais ingerência sobre os teus atos. Aí você não vai mais agir neutramente, né, para analisar um determinado fato ou ação de determinada pessoa, mas você vai dizer assim, não, tem que tocar fogo aí no circo mesmo. Você perde toda aquela neutralidade que você tinha conseguido. Porque daí quem está respondendo por você já não é mais a tua mente concreta, sim, é o teu instinto. Isso, já não é teu equilíbrio, você não tem mais equilíbrio, não tem mais nada. Tem a vontade instintiva, tem a auto-vontade e a supra-vontade. E quando você se revolta, quem toma conta da tua vida é a vontade instintiva, que é a vontade de tocar fogo no circo. Verdade. Por quê? Porque tem todas aquelas mágoas não resolvidas que querem ver realmente tem que ficar os atento bichos a isso fugir. aí, né? Tem, porque daí você tem que agir no dia a dia, não no instinto, não na vontade instintiva, na auto-vontade, na supra-vontade, para que daí quem vai reger a tua vida não seja mais nem a neutralidade baseada na lógica, mas a neutralidade baseada no amor, sabedoria, que é a intuição. Exatamente. É aquela questão que um dia a gente deu o exemplo de você ir estudar a tempestade, né? Mas andando acima das nuvens, não de barco no mar. Aí não dá, né? Aí tu vai reclamar claro, da nuvem, do trovão, da chuva, do peixe, não sei o que e tal, e se afoga, e vai maldizendo a vida que está terminando naquele momento, e aquilo tudo fica guardado e vem na próxima existência. Você vai acima da nuvem, né? E aí você analisa, mas como é que eu posso ser acima da nuvem? Asa, Alá, que está lá, cretatis, alegria, felicidade. Alegria e felicidade, né? Fé, feto, fecundo, né? São as chaves para você conseguir viver e compreender a vida, neutralizando toda e qualquer avidya, né? Toda e qualquer negação de pramana, vipariaya, toda e qualquer samana negativa, né? Aí então você tem uma visão de vida completamente real,
A tua própria vida é um Pramana, né, da realidade que está acima, né, da coisa humana como um todo. Tá vendo? Olha, tempo. 100%. Seu Fernando, eu adorei, porque eu achei que foi, como eu sempre mentalizo, né? Eu sempre mentalizo como a gente é criador, né? Co-criador, eu sempre mentalizo para que a coisa flua do jeito que tenha que fluir. Então eu já crio mentalmente um egrégor ao início, né? Então A gente tem foi dentro da minha expectativa total, porque eu quis... Spectrum, aquilo que você tinha visto que se tornou realidade. Exatamente, eu queria que a gente fosse feliz na explanação, porque é um assunto muito... Claro que é. Muito Está ligado sensível, ao âmago da vida de cada um. E nós né? conseguimos levar ele numa harmonia muito gostosa, tratando Sim, de um assunto foi uma conversa que é... muito boa. Nós temos que imaginar a vida assim, grego, o universo, né? Ele é um grande quadro negro e cada um tem o seu giz. Bacana. E aí a vida ela vai indo de maneira irreversível, porque a Terra se move, o sistema solar se move, a galáxia se move, o universo se expande. Então eu nunca consigo escrever com a mão novamente no mesmo local, né, dessa pintura, essa galeria cósmica. Então, se eu fizer uma besteira hoje, se eu tiver um pensamento, uma ação, um ódio, qualquer coisa hoje, isso fica escrito em determinado lugar no universo e só eu posso apagar. Olha só, Isso é que é a uma coisa responsabilidade, sensacional. Que é a questão do truth, que eu falei de início, que é a questão que é um ponto no espaço, né, no cosmos. Então, eu sou um truth no universo. Então, uma coisa que eu fiz, só eu posso apagar. E aí tem que ver aquela questão que se fala em conjunção de astros, que ninguém entende como funciona. Na verdade, é que há angulações, né, dos elementos cósmicos no universo, e quando eu escrevo alguma coisa nesse quadro cósmico, né, que pertence a todos, em determinada angulação, só eu vou poder mudar na mesma angulação, fisicamente, ou eu mentalmente, intuitivamente vou e transformo meu passado e libero aquela parte do universo e dou para ela uma consciência positiva e não negativa. Olha a responsabilidade de cada um de nós. E eu recomendo aqui, anotem aí por favor, Programa Vida Inteligente Interativo, Falsidade. Assistam, depois de assistir esse programa aqui, você também baixe de novo para você ver, porque foi uma complementação, foi um complemento muito importante. Não falamos nada que foi falado outra vez. Não foi, por incrível que pareça, por incrível mesmo. que pareça, é assim mesmo, a gente se vive surpreendendo, é gostoso a gente ir se surpreendendo, né? Então, Programa Vida Inteligente Interativo no YouTube, Falsidade. Programa que Jorge e eu fizemos lá no Interativo e que se complementa com o tema de hoje. Espero que a partir de agora a gente possa ver essas pessoas com uma outra visão mais humana e eu só posso agradecer, né, Jorge? Eu que agradeço a você, muito obrigado. E a gente tem em mente assim, o universo, a vida, o cosmos, ela é realidade, é vidya, né? A avidya é uma criação humana e é um desgaste, é um desperdício de vida, de energia. Então, se a gente não fizer esforço nenhum, nós tendemos para a vidya, para o conhecimento, para a neutralidade, para a realidade. E a gente consegue contemplar e ver a vida como ela realmente é. É isso, e a partir de agora nós somos mais responsáveis porque deixamos de ser ignorantes. Agora nós conhecemos sobre o tema. Então eu deixo um fraterno abraço. Fraterno abraço, até sempre lembre-se, conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Fique em paz, tenha uma boa vida. Tchau.